Levanta aí, pessoal. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea do terceiro ano do ensino médio, hoje nós iniciamos o nosso terceiro bimestre. Vamos falar de um filósofo que a gente já falou nos bimestres anteriores, que é o Nietzsche. Mas em Nietzsche vamos trabalhar hoje um conceito específico dele, que é o conceito de niilismo. Alguém sabe o que é o niilismo? Ninguém sabe o que é o niilismo? Nunca ouviram falar essa palavra? Niilismo é uma palavra de origem latina, vem do latim, vem de nihilo. Nihil em latim é nada. Para o niilismo, nada existe, tudo não passa de ilusão. A vida não tem sentido. Ou, como queria Nietzsche, niilismo é a perspectiva cristã. O Nietzsche vai dizer que os cristãos são niilistas. Por que os cristãos são niilistas? Alguém imagina por que o cristianismo e os cristãos seriam niilistas? Niilismo também vem de negação, nada ou negação. Segundo Nietzsche, os cristãos negam esse mundo. E para ele, esse mundo é o único mundo que existe. Não existe nada além dessa realidade. Essa é a única realidade existente e por isso é nela que nós devemos viver e buscar tudo aquilo que aumenta a nossa potência, a nossa energia vital, para que possamos viver da melhor forma possível nesse mundo. Já os cristãos vão dizer que esse mundo aqui é dominado pelo quê? Não é Deus que domina, esse mundo jaz sobre o demônio, diz a Escritura. Ou seja, é Satanás quem comanda esse mundo aqui. É o pecado, é o mal. Esse mundo aqui é o mundo da carne. E a carne nos leva a pecar. E o pecado nos leva para onde? Para o inferno. Então os cristãos negam tudo de bom, tudo de gostoso, tudo de massa que existe nesse mundo. Porque para eles esse mundo aqui é um vale de lágrimas. É um lugar de padecimento. Onde nós, depois desse padecimento, aqueles que aqui padecem, aqueles que aqui sofrem, aqueles que aqui buscam fazer a vontade de Deus serão perseguidos, inclusive mortos. Mas só que depois eles receberão o prêmio da vida eterna junto a Deus. Então, por isso que ele vai dizer que os cristãos são niilistas, porque eles negam esse mundo. Para ele, o único mundo que existe é esse. Ele defende uma espécie de niilismo, ele vai distinguir o niilismo dele do niilismo cristão. O niilismo cristão é um niilismo passivo, de quem nega esse mundo e aí se torna apático diante dessa realidade, diante desse mundo. Uma expectativa de um outro mundo, de uma outra realidade, que seria o céu, o paraíso junto de Deus. Ele vai defender o niilismo, que é a negação dos valores cristãos, porque os valores cristãos são decadentes, ou são decadentes. Por que os valores cristãos são decadentes? Porque tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é gostoso, tudo aquilo que é vital, tudo aquilo que aumenta a nossa potência de viver é considerado pelos cristãos como pecado. A gente tomar como referência, por exemplo, os pecados capitais. Quais são os pecados capitais? Vocês lembram? Alguém sabe? Orgulho. Ira e... Não, orgulho eu já falei. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. O que é soberba? O que é soberba? Vocês sabem? Soberba? Ninguém sabe o que é soberba. Se achar mais que os outros, né? O cristianismo diz que a soberba é um pecado.
E por isso o cristianismo pega contra a soberba o quê? A humildade. O que é humildade? Humildade vem do latim também, humus. Humus em latim significa terra. A Bíblia, em vários trechos, ela diz o seguinte: lembra-te de que és pó e ao pó retornarás. Tem gente que aproveita essa passagem bíblica para viver no pó, né? Não existe isso aqui na sala, não? Alguém aqui que usa essa desculpa? Humildade vem de humus. O homem, o ser humano, segundo a Bíblia, lá no livro do Gênesis, foi feito a partir do quê? O ser humano foi feito a partir do quê, gente? Da terra, do barro, do pó. E do pó iremos retornar. Então, no cristianismo, a gente tem que lembrar sempre que a gente não é nada. Somos um bando de barro. E o que é soltar um barro? Marcelo, sabe? O que é? Então, se barro é cagar, então a gente é bosta, né? Merda. O cristianismo é isso. Que dizem que Deus nos fez do barro e depois soprou nas nossas narinas. Talvez esse sopro fosse um peido, por isso que saiu o ser humano, que é essa merda ambulante, né? Então, para o cristianismo, nós somos pó, barro, terra, nada. Sem Deus, o ser humano não é coisa alguma. Por isso, você tem que ser humilde, não ser soberbo. Soberbo é um pecado, é um vício. O Nietzsche vai dizer que a soberba não é pecado, não é um vício. Pelo contrário, ela é algo em que leva você a se autoafirmar. Se você não se achar, quem vai te achar? Hoje nós vivemos numa sociedade onde tem pessoas com problemas seríssimos de autoestima. A autoestima não é estima alta, a auto é de si mesmo. São pessoas que não estimam a si mesmo e se consideram muito menores ou muito piores do que são. E isso leva pessoas, inclusive, a tratamentos psicológicos. Porque é uma sociedade que nos cobra demais e quando a gente não consegue atender essas demandas, a essas cobranças, a gente começa a se achar um merda, um bosta, um nada. Isso é problemático. Isso tira a nossa potência, a nossa energia vital e causa doença psíquica. E o cristianismo, de alguma maneira, quer dizer que a gente é isso. Então, se a gente pensar essa perspectiva da psicologia, o Nietzsche ainda não estava na psicologia, depois a psicologia vai nascer um pouco depois dele, né? O Freud, principalmente, quem vai trabalhar isso, depois outras tendências da psicologia também vão abordar isso, e aí é um problema seríssimo. Leva pessoas a ter crise de ansiedade, depressão, por conta dessa baixa autoestima. O que é a avareza? Alguém sabe o que é a avareza aí? Querer tudo para si, não dividir nada com ninguém. E o cristianismo prega o quê? A caridade. O que é a caridade? Amor ao próximo, a solidariedade, fazer o bem para o outro. Porque a Bíblia diz o seguinte: Deus ama quem dá com alegria. Está na Bíblia, não fui eu que inventei esse trecho, esse texto, né? Então você tem que dar e dar com alegria. O cristianismo diz que nós devemos nos doar uns para os outros, a ponto de até inclusive dar a vida uns pelos outros. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Como que Jesus amou a humanidade? Dando a vida por ela, não foi? Então a gente deveria dar a vida uns pelos outros. Só que a Bíblia ela foi só diminuindo as expectativas. Jesus primeiro fala isso, depois ele fala o seguinte: amai-vos, ou amai o próximo como a si mesmo.
Já não é mais como Jesus, porque como Jesus já é demais. Na vida pelo outro. Aí chega o Paulo, mais lá na frente nas cartas, diz assim, pelo menos suportai-vos uns aos outros, né? Já que não dá para amar, tem gente que não dá para amar, né? Então, o Paulo, pelo menos suportem-se uns aos outros. Então a avareza é isso, né? O próprio Nietzsche vai dizer que isso é uma virtude também, você querer as coisas para si, ter ganância. E hoje é até contraditório isso, porque quando você vai nas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, onde existe uma teologia chamada teologia da prosperidade, o que essa teologia da prosperidade ela prega? Justamente a avareza, a ganância. Se você der o seu dízimo, se você for fiel, Deus vai abençoar a sua vida e você vai prosperar. Você vai ficar rico. Vai ter uma vida financeira abastada. Olha só, como o discurso de Nietzsche acabou entranhando aí nas igrejas, né? A teologia da prosperidade é uma teologia extremamente avarenta, que prega um Deus completamente diferente do Deus de Jesus. Prega um Deus que é o Deus do Antigo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus que prometia ao povo bens materiais e uma vida boa aqui. Porque no Antigo Testamento os judeus, na maior parte do tempo, não tinham a concepção de vida após a morte. Só no final, quando eles entram em contato com algumas culturas que acreditavam em vida após a morte, é que a teologia da pós-morte, ou de uma possibilidade de vida depois da morte, começa a se infiltrar naquele que é considerado o povo de Deus. E isso vai influenciar Jesus, o discurso e a pregação de Jesus. Mas na maior parte do tempo no Antigo Testamento era morreu, acabou. Por isso, se não fosse nessa vida que Deus fosse te abençoar, você fosse prosperar, não teria mais nada, porque não teria outra vida. Morreu, acabou. O que é a luxúria? Vai? Luxúria. As pessoas confundem luxúria com luxo. Nada a ver. Luxúria tem relação com a questão da sexualidade. É viver uma vida sexual liberal, ou satisfazer as suas vontades sexuais. Isso é luxúria. Para o cristianismo, o sexo só pode existir em uma única circunstância. Qual que é? Dentro do casamento para fins procriativos. Ah, é? Não é só pra casar, não. É só pra ter. Na verdade é. Porque inclusive é aí que está o problema. E é aí que está a contradição, né? Que muitos cristãos não conseguem compreender. A tradição católica defende isso. Ela proíbe, por exemplo, camisinha, métodos contraceptivos que não sejam naturais. Ela defende tudo que é natural, a Igreja Católica. Aí ela é um pouco mais condizente e coerente. Agora, algumas igrejas permitem o uso de camisinha. Aí proíbe o homossexual de transar. Peraí. A camisinha não é natural. Métodos contraceptivos como anticoncepcionais não é natural também. E aí por que você condena o homossexual, dá o fiofó dele como coisa antinatural? Porque anos não foi feito para transar, mas para sair, para cagar. Então há uma contradição aí. A Igreja Católica defende uma perspectiva natural, que também é problemática. Porque a questão da monogamia não existia nem no cristianismo nascente, no cristianismo primitivo. A monogamia é uma invenção bem recente medieval. Na Bíblia, até a indicação, o próprio Paulo diz o seguinte, que o episcopos, ou seja, o ancião, ou o bispo, que ele tem uma só esposa, ou seja, os cristãos poderiam ter mais de uma esposa. A comunidade primitiva ela tinha outras configurações familiares. Então, há imensos problemas dentro do cristianismo nessa perspectiva, né? Então,
Com as igrejas mais recentes, principalmente as neopentecostais, elas são extremamente liberais nesse aspecto, mas continuam condenando, por exemplo, práticas sexuais como a homossexualidade. Aí entra em contradição. Peraí, vocês condenam a homossexualidade porque seria antinatural, porque está usando membros que não são naturais para fazer sexo, mas ele não condena métodos também antinaturais para o sexo, como camisinha, anticoncepcional. E aí, as tradicionais elas proíbem sexo oral, sexo anal. O sexo sexual vaginal é para fins procriativos. Pode até não ter filhos, mas desde que você use o método da tabelinha, que é um método extremamente tenso. Só pode transar no período, se você não quiser ter filho, no período que a mulher não está no período fértil, né? Ele vai estar menstruada, e aí no Antigo Testamento isso é problemático. Quando a mulher está menstruada, no Antigo Testamento você não podia nem tocá-la, porque você ficaria impuro. Percebe o tanto de contradições e problemas que a Bíblia tem? É um livro que pastores pregam por aí, porque eles fazem teologia em 6 meses, num cursinho bem mequetrefe, e depois vão pregar a igreja. Eles não conseguem entender toda essa globalidade do problema bíblico. Então, é bem complexo. Se você for ver a Bíblia, aparentemente, na forma como se prega nas igrejas aí, é um livro todo coerente, todo coeso, todo bem amarrado. Não é. É um livro extremamente problemático em vários aspectos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Inclusive os dois testamentos, eles dialogam muito pouco. O que há é algumas revisões ou interpretações posteriores tentando identificar, por exemplo, algumas passagens só do Antigo Testamento onde poderia servir profecias relacionadas a Jesus. Mas aquelas profecias eram para qualquer Messias ou para qualquer profeta. Inclusive os próprios judeus não aceitaram Jesus porque não identificaram nele a personificação daqueles trechos que são chamados messiânicos, né? O Nietzsche vai criticar isso. Aí o cristianismo prega a castidade. E o sexo como uma única e exclusiva finalidade. As protestantes históricas também têm essa mesma visão da católica, de questão natural aí, né? Então, o sexo só tem finalidade procriativa dentro do casamento. Não se pode fazer sexo para ter prazer. O sexo não é para ter prazer. O sexo é para reproduzir. Inclusive, o prazer é problemático dentro da perspectiva cristã tradicional. O próprio Paulo, por exemplo, ele foi um sujeito casto. Aí há várias teorias aí sobre essa castidade de Paulo, por que ele era casto, né? Por que inclusive ele indicava isso. Claro que ele não proibia os casamentos, mas ele tinha uma visão sobre o sexo extremamente problemática se a gente olhar pela visão de hoje. Aí depois de Nietzsche, vem o Freud mostrar que a maior parte das neuroses e problemas psíquicos das pessoas surgem de quê? De repressão em relação à sexualidade. No tempo de Freud, as mulheres tinham intensos problemas com o que ele chamava de histeria. Histeria vem do grego histeros, que quer dizer útero. As mulheres tinham ataques de nervos. Aí eles diziam que elas tinham esses ataques por causa do útero. Aí tinha alguns tratamentos na época. Tinha tratamento de choque, tinha tratamento de hipnose, tinha tratamento de masturbação. Masturbava até elas tinham orgasmo, elas ficavam um tempão sem ter ataques histéricos. Aí o Freud vai criar a psicanálise como uma forma de tratamento para a histeria. Porque ele vai perceber que as mulheres têm esses ataques de nervos porque as mulheres se reprimem sexualmente. E são educadas desde muito cedo a se reprimir, a não desenvolver a sexualidade. Enquanto os homens desde muito cedo são incentivados a desenvolver a sua sexualidade. O homem desde muito cedo, já é ensinado a se masturbar, a se conhecer. Desde muito cedo o homem, antigamente, não sei se hoje ainda isso acontece, mas no meu tempo acontecia.
Você fazia 14, 15 anos, seu pai, seus tios, seus parentes queriam te tirar para a zona, para tirar o seu cabaço, né? Para homem, para mulher, nunca acontecia. Não acontece, né? Porque é uma repressão em relação à sexualidade feminina, e por isso eles identificaram o seguinte, né? O Freud identificou que isso era um problema, né? Principalmente quando o cristianismo que sempre considerou o sexo algo sujo, algo impuro, algo pecaminoso. Deu um horário aí? Por hoje é isso aí, galera.